Irmãos, bem-vindo, bem-vindo. Vamos começar lendo versículos 1 a 9 de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Então nós lemos: portanto, meus irmãos e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei. E o Deus de paz será convosco. Oremos. Pai, mais uma vez, chegamos para ti em oração, reconhecendo tua presença, porque estamos no teu meio, estamos na tua casa. Nos dirige, Pai, abrindo tua palavra, dá-nos entendimento. Esteja comigo, explicando, abrindo. Pai, nos dá entendimento, para que podemos crescer na graça que há em Cristo Jesus. Para que podemos viver sem inquietação, perturbações, preocupações. Vivendo e confiando, dependendo em Ti. Pai, pedimos isto no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Estamos no capítulo 4 de Filipenses há 2 semanas. Semana passada tivemos problemas e não foi passado. E eu disse para os que estavam aqui que eu ia regravar, mas não regravei. Então, hoje à noite eu vou dar uma capitulação para entender qual era, e talvez no futuro eu vou colocar. Mas aqui em capítulo 4 de Filipenses, notamos primeiro o profundo amor que Paulo tinha pelos irmãos da igreja de Filipos, como nós temos lido agora. Também notamos a tríplice pressão que Paulo estava enfrentando. Primeiro, a possível divisão naquela igreja causada pelos 2 irmãos. A igreja de Filipos. Em segundo lugar, os adversários dentro e fora da igreja em Roma, que estavam dificultando a obra de Deus. Mesmo que Paulo já na prisão, com todas as dificuldades assim, tinha esta. E terceira, a da sua possível morte, porque o julgamento iria
passar logo. Então essas três questões poderiam ter derrubado Paulo, mas ele não estava desanimado, não estava abatido, não estava desesperado, não estava nem deprimido. Em vez disso, ele se dá ao trabalho de nos explicar o segredo da vitória sobre o constrangimento de agitação, de preocupações. Ele diz no versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, regozijai-vos. Do ponto de vista espiritual, a inquietação ou preocupação é um pensamento errado. Errado com a mente, também pode produzir um sentimento errado com o coração. Sobre as circunstâncias, pessoas e sobre coisas. A preocupação, como falei, é o maior ladra da alegria. E se quisermos vencer a preocupação e experimentar a mente segura, devemos satisfazer as três condições que Deus estabeleceu, que Paulo mostra para nós nesse capítulo. Em primeiro lugar, oração correta, que realmente vimos semana passada. Hoje veremos pensamentos corretos e semana que vem, se Deus quiser, vida correta. Então, semana passada vimos número 1, oração correta. Oração correta envolve todas as três de cima, né? A oração, pensamentos e vida correta. A palavra oração é a palavra geral para fazer pedidos conhecidos ao Senhor. É uma conversa que a gente tem com seu Pai Celestial. A palavra carrega a ideia de adoração e também de devoção. Oração correta, então, inclui, vamos dizer, três requerimentos. Primeiro, adoração. É necessário adoração em qualquer situação. Devemos ver a grandeza e majestade de Deus quando olhamos para Ele em oração. Devemos perceber que Ele é grande e o suficiente, Ele é grande e suficiente para resolver nossos problemas. Além de adoração, também inclua súplicas. O segundo passo é a súplica. Uma humilde e sincera partilha de nossas necessidades e problemas com nosso Pai Celestial. Nosso Pai quer que sejamos sinceros em nossos pedidos. Então, semana passada, vimos o exemplo de Jesus no jardim de Getsemane. E depois passamos para a ação de graças. Depois da adoração e da súplica, vem a demonstração de apreciação. Isto é, dando graças a Deus. E vimos Efésios capítulo 5, versículo 20. Efésios 5, versículo 20. E nós lemos Efésios 5, versículo 20. Dando sempre graças a Deus, a nosso Deus e Pai. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Lemos também, que nós não vamos ler hoje à noite, Colossenses capítulo 3, versículos 15 a 17. Colossenses 3, 15 a 17. Com certeza, o pai gosta de ouvir seus filhos dizerem obrigado.
Ou em outras palavras assim, demonstrando sua apreciação. Depois, nós lemos acerca dos 10 leprosos que foram curados e, lembra, apenas um dos 10 voltou para agradecer Jesus. Lemos isso em Lucas 17, versículos 12 a 19. Notamos que a oração correta não é algo que todo crente pode fazer imediatamente em qualquer situação. Porque a oração correta depende do tipo certo de mente. É por isso que a forma de Paulo para a paz se encontra no final de Filipenses e não no início. Se tivermos a mente focada em Cristo, do capítulo 1, podemos dar a adoração. Se tivermos a mente submissa, do capítulo 2, podemos vir com as súplicas. E se tivermos a mente espiritual em Cristo, do capítulo 3, podemos mostrar nossa apreciação. Uma pessoa de mentalidade mundana não saberia que Deus lhe deu algo para apreciar. Geralmente. Em outras palavras, devemos praticar os capítulos 1, 2 e 3 se quisermos experimentar a mente segura em Cristo, do capítulo 4 de Filipenses. Paulo nos aconselha, em versículo 6, a levar tudo a Deus em oração. O versículo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus como? Pela oração e súplica, com ação de graças. E nós temos essa fórmula de 3 palavras aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma, é a sua advertência. O resultado é que a paz de Deus guarda o coração e mente. Você se lembrará que Paulo foi acorrentado a um soldado romano e vigiado dia e noite, 24 horas por dia. Da mesma forma, a paz de Deus guarda as duas áreas que criam preocupação. O coração, sentimentos errados, e a mente, pensamentos errados. Quando entregamos nossos corações a Cristo para a salvação, experimentamos paz com Deus. E essa é, então, eterna, uma vez que aceitamos Cristo. Porque antes éramos inimigos e não houve paz, só guerra. Mas, experimentando Cristo como nosso único, suficiente Salvador, aceitando Ele assim, então experimentamos a paz com Deus. Mas a paz de Deus nos leva um passo adiante em suas bênçãos. Isso não significa ausência de provações do lado de fora, mas significa uma confiança silenciosa no seu interior, independentemente das circunstâncias, pessoas ou coisas. Por último, semana passada, vimos o exemplo de Daniel. Lembra? Quando o rei anunciou que nenhum de seus súditos deveria orar a ninguém exceto ao rei, o que Daniel foi fazer? Ele foi para o seu quarto, abriu as janelas e orou como antes. E vimos isso em capítulo 6 de Daniel, versículos 1 a 10. Ele deu graças diante de Deus. Aliás,
diante do seu Deus. Versículo 10. E ele fez também súplicas, versículo 11. Os dois versículos vão assim. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Oração, súplica, ação de graças. É o resultado e o resultado foi a paz perfeita em meio à dificuldade. Daniel conseguiu passar a noite com os leões em perfeita paz, dormindo, enquanto o rei em seu palácio não conseguiu dormir. Vimos isso também semana passada, versículo 18, eu vou ler. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Isso quer dizer, depois que Daniel foi jogado na cova dos leões. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Eu gosto como a história conta como na manhã seguinte, bem cedo da manhã, ele foi correndo para a cova e o que ele fez? Chamou Daniel. E Daniel respondeu. Então, a primeira condição para a mente segura e vitória sobre a preocupação é orar corretamente. Então, agora, hoje à noite, veremos versículo 8, pensamento correto. Vamos ler versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paz envolve o coração e mente. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, é um versículo muito favorito meu. E quase se tornou o versículo para a minha vida. Mas não. Mas, versículo 23, capítulo 26, versículos 3 e 4, nós lemos: Tu conservarás em paz aquele mente... Estou tentando citar e não estou conseguindo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente... Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Pensamentos errados levam a sentimentos errados. E em pouco tempo, o coração e a mente são separados e sentimos estrangulados pela preocupação, pelas agitações, pela inquietação. Devemos perceber que os pensamentos são reais e poderosos, mesmo que não possam ser vistos, pesados ou medidos. Não podem. Devemos levar, como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Vamos para aquele versículo, 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios,
capítulo 10. Vamos começar com o versículo 4. Vamos começar com o versículo 1. Melhor. Mas eu vou focar em versículos 4 e 5. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, usado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Devemos dar uma pausa e meditar nessas palavras. Encontrei um pensamento, diz aqui, semeie um pensamento e colha uma ação. Semeie uma ação e colha um hábito. Semear um hábito e colher um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Achei interessante. Paulo explica em detalhes as coisas sobre as quais devemos pensar como crentes em Cristo Jesus. Então, voltamos para o versículo 8, capítulo 4 de Filipenses, e vamos ver a primeira frase. Diz, tudo o que é verdadeiro. Não é a primeira frase, mas vamos ler então. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Um certo doutor Walter Cavert relatou uma pesquisa sobre preocupação que indicou que apenas, incrível, 8% das coisas com as quais as pessoas se preocupavam eram questões legítimas de preocupação. Os outros 92% eram imaginários, nunca aconteceram ou envolviam assuntos sobre os quais as pessoas não tinham controle. Agora lembra que Satanás é um mentiroso. Ele quer nos confundir. E Jesus lembra em João conta para nós o que Jesus disse em João 8, versículo 44. Jesus estava conversando com os seus inimigos, os líderes religiosos. E ele disse, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás quer corromper nossas mentes
com suas mentiras. Em 2 Coríntios 11, 2 aos Coríntios, capítulo 11, nós lemos o versículo 3, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartam da simplicidade que há em Cristo. Vamos ler novamente. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11, versículo 3. Lembra o que Satanás falou com Eva? É assim que Deus disse. Essa maneira como ele se aproxima de nós muitas vezes. Não com essas palavras, mas essa ideia. Assim como ele aproximou com Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 1. O Espírito Santo, por outro lado, controla nossas mentes através da verdade, não de mentira. E nós lemos em João 17, versículo 17, palavras de Cristo. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E podemos ler também em 1 João capítulo 5, voltando, 1 João capítulo 5, nós estamos estudando 1 João na escola dominical. Eu quase disse como estamos agora. Não estamos, mas agora estão. 1 João capítulo 5, versículo 6 diz: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Mas lembra, o diabo tenta controlar-nos através de mentiras. Sempre que acreditamos em sua mentira, Satanás assume o controle. Então, vamos voltar para Filipenses 4, versículo 8. E vamos ver a próxima frase. Vimos tudo o que é verdadeiro. Agora veremos tudo o que é honesto, tudo o que é justo. Isso significa digno de respeito e direito. Há muitas coisas que não são respeitáveis. E os crentes muitas vezes o crente não deve pensar nessas coisas desrespeitáveis, coisas mundanas, coisas pecaminosas. Isso não significa que escondemos nossas cabeças na areia e evitamos o que é desagradável, mas significa que não focamos nossa atenção em coisas desonrosas e permitimos que elas controlem nossos pensamentos. Pode estar fazendo qualquer coisa e alguma coisa que vê e Satanás vem atacando com algum pensamento.
Ou talvez é um quadro. Alguma coisa. Umas palavras de uma palavra, de uma música, ou qualquer coisa. E imediatamente vem esse dilúvio de pensamentos errados. Desagradáveis. Que não nos ajudam. E muitas vezes damos atenção nessas coisas. E o que acontece? Problemas, dificuldades. E consequências não agradáveis. Próxima frase. Tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Puro, provavelmente se refere à pureza moral. Uma vez que as pessoas de então, como agora, eram constantemente atacados por tentações de impurezas sexuais. Nós lemos em Efésios capítulo 5, voltando para Efésios 5, nós lemos, começando com o versículo 8, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem no oculto, até de zelo é torpe. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao tratado passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, versículos 17 a 24. Passamos para a próxima. Tudo o que é amável, né? Amável significa bonito, atraente. Boa fama significa vale a pena falar. Algo bom. O crente deve se concentrar nos pensamentos elevados e nobres, não nos pensamentos básicos deste mundo corrupto. Agora, se há alguma virtude e se algum louvor
se tiver virtude, nos motivará a fazer melhor. E se tem elogios, vale a pena recomendar aos outros. Nenhum crente pode se dar ao luxo de desperdiçar o que eu vou dizer, mind power, poder da mente, em pensamentos que o destroem ou que derrubariam outras se esses pensamentos fossem compartilhados. Se você comprar esta lista que nós lemos aqui, com a descrição de Davi, da palavra do Salmo 19, versículos 7 e 9, verá um paralelo. Salmo 19. O crente que enche seu coração e mente com a palavra de Deus terá um radar embutido para detectar pensamentos errados. Versículos 7 a 9 de Salmo 19 é: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos justamente. E podemos pular então para Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, 165, 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmo 119, 165. Pensamentos corretos são o resultado de meditação diária na palavra de Deus. Não nas novelas, na novela da tarde. É interessante, há na TV as novelas, e certas horas eu tenho tido que ir para o médico e a gente fica lá esperando sua vez, e a TV está lá e todo mundo está meditando nos acontecimentos de ontem e o que possivelmente vai acontecer no amanhã, em vez de estar ocupado com Cristo. E com certeza muitos cristãos, muitos crentes seguem esses programas. E enfim, fica assistindo e meditando. Pensando sobre isso. E não há tempo para a Bíblia. Pensamentos corretos são o resultado de meditação diária da palavra de Deus. Eu tenho uma pergunta. Leia e medita nela cada dia? Não responda com a voz, nem com a mão, mas fique pensando. Você leu hoje de manhã? Ou algum dia, parte do dia, a palavra de Deus, para que pudesse ficar pensando e meditando nisto? Agora, semana que vem, vamos ver a terceira condição para a mente segura: vida correta. Então, temos visto oração correta,
e pensamentos corretos, e semana que vem veremos vida correta. E que Deus abençoe. Então, aqui termina a nossa parte virtual.